Olá, crianças, a paz do Senhor. Nós vamos aqui para mais um estudo bíblico, né? Do nosso clube de investigadores da Bíblia. Bem, nós temos estudado toda quinta-feira à noite, né? Uma live. E eu combinei com vocês que sempre eu vou estar fazendo o resumo da aula e postando para vocês. Então, hoje eu vou fazer o resumo da aula número 2, tá? Continuação do tema Como é Deus, ok? E vamos orar então, para o Senhor poder abençoar a nossa aula. E Tia Miriam vai fazer o resumo, porque nós já tivemos a aula, tá bom? Então vamos. Querido Deus e Pai, obrigado pelo privilégio, Senhor, de compartilhar a Tua palavra, Senhor, com as crianças. Que o Senhor possa falar no nosso coração, em o nome de Jesus, que nós possamos crescer cada dia mais e mais em graça e conhecimento do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos. Nós vamos para o resumo da nossa aula de quinta-feira. O tema é Como é Deus? A segunda parte, né? Como é Deus? A Bíblia conta que existe só um Deus. Lá em Isaías 44 fala assim, ó. Lá em Isaías 44, 6 fala assim: Eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há Deus. A Bíblia também nos conta que Deus existe em 3 pessoas. Exatamente. Existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 em um. É um Deus trino, né? Deus Pai, ele está lá no céu. Jamais alguém viu, como nós aprendemos. Deus Filho, Jesus Cristo, ele veio ao mundo como um bebezinho, viveu entre nós e aos 33 anos, ele morreu em uma cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia, como nós já aprendemos. Deus Espírito Santo não pode ser visto, mas ele é o mesmo. Assim como Jesus e Deus, ele é o mesmo em poder e em glória. Nós também não podemos ver ele. Hoje nós vamos ver mais algumas verdades sobre como é Deus, que é o nosso tema. Amém? Então vamos lá. Deus, ele está em todo lugar. Nós vamos aprender que Deus, ele está em todo o lugar. O que isso significa? Nós somos humanos, né? Nós somos humanos, temos um corpo, né? Nós não podemos estar aqui e estar lá na China ao mesmo tempo. Não tem como a gente estar em 2 lugares. Eu não posso estar aqui e estar lá na igreja, né? Por isso a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Deus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é Espírito. Na Bíblia, em Jeremias 23:4 diz, vamos ler? Está escrito assim, ó. Deixa eu pôr o óculos, pensei que ia dar para enxergar, mas não vai dar não. Fala assim, lá em Jeremias 23:24, fala assim, Deus diz assim: Porventura não encho eu os céus e a terra? Exatamente, né? Deus, ele está em todos os lugares, né? Não importa onde você vá, Deus, ele está lá. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus também, ele é justo, como nós vimos na nossa aula. O que significa isso, né? Deus ser justo. Isso significa que Deus sempre faz o que é certo. A Bíblia diz, lá no Salmo 145:17, o seguinte. Fala assim, ó. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. É exatamente porque Deus é justo, é que ele não pode fechar os olhos para o pecado. Por ele ser justo, o pecado, ele é punido, né? E a punição para o pecado é ficar separado de Deus, longe de Deus, né? Mas Deus, por ele ser justo, ele nos deu uma solução também. Ele enviou Jesus para poder resolver o nosso problema do pecado, né? A nossa lição lá fala assim, ó. E pelo fato dele ser justo, isso é Deus ser justo, ele enviou Jesus, seu Filho, ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, Deus, ele perdoa os nossos pecados e nos torna seus filhos, né? Deus, ele é um Deus justo, ele não pode fechar os olhos para as coisas erradas. Mas do mesmo jeito que ele é justo, ele também
nos promoveu uma condição de receber o perdão, né? Por ele ser justo, ele enviou Jesus para que nós pudéssemos ser perdoados. O próximo passo é: Deus, ele é fiel. Isso quer dizer que Deus sempre cumpre o que ele promete. A Bíblia diz lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó: Deus, que não pode mentir, prometeu. Significa o quê? Que Deus, ele não mente. Quando Deus promete, ele cumpre. Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus sempre faz o que ele diz que faria. Nós podemos esquecer uma promessa que nós fazemos, mas Deus nunca esquece a sua promessa. Ele sempre cumpre, pois ele é fiel. A Bíblia diz em Deuteronômio 7:9 o seguinte, fala assim, ó: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel. Deus é fiel, sempre cumpre a sua palavra, né? Nós também vamos aprender também que Deus, ele é onisciente. O que é onisciente? Significa que Deus conhece tudo. Deus sabe tudo. Ele sabe tudo o que acontece agora e o que vai acontecer no futuro também. Na Bíblia, nós lemos que Deus falou sobre si. Ele falou lá em Isaías 46:9. Vamos ler? A Miriam vai ler para vocês aqui o que ele disse sobre ele mesmo. Ele disse assim, ó: eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, só existe Ele. Ele é o único Deus. Ele é o Deus onisciente, sabe todas as coisas. Os cientistas afirmam que há milhares, milhões de estrelas no céu e que ninguém pode contá-las lá no céu, quantas estrelas tem. Mas sabe, a Bíblia fala que Deus sabe exatamente quantas estrelas tem e o nome de cada uma das estrelas. Já pensou? Deus sabe tudo. A Bíblia diz lá em Salmo 147:4 o seguinte, que ele, isso é Deus, determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Ele conhece todas e cada uma ele chama pelo nome. Mas, no entanto, o que Deus mais se importa não são com as estrelas não são o mais importante. O que Deus mais se importa é com as pessoas, né? Ele se importa comigo e com você. Ele se importa com a gente de forma pessoal, né? Ele conhece cada um de nós e ele se importa com cada um de nós, porque ele nos conhece pessoal. Isso é pessoalmente. Deus sabe tudo sobre nós, né? Então, Deus, ele é um Deus fiel e um Deus onisciente. Deus também, ele é um Deus, ele é um Deus poderoso, né? O que isso significa? Significa que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Deus pode fazer qualquer coisa. Nada é impossível para Deus. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, vamos ler? Fala assim, ó: porque para Deus nada é impossível. Isso significa, Deus pode todas as coisas. Deus tem todo o poder, né? Todos os reis, presidentes, de todos os países, eles não são nada comparado com Deus, né? Como Deus, ele tem todo o poder, ele pode fazer tudo o que ele decide fazer. Ele é poderoso, né? Deus também é um Deus imutável. O que é isso, imutável? Significa que Deus nunca muda. Ele é sempre o mesmo. Deus, ele é sempre santo, justo, amor, fiel e eterno. É maravilhoso saber que Deus nunca muda, não é verdade? Ele sempre é o mesmo. A Bíblia diz lá em Malaquias 3:6, vamos ler? Deixa eu achar aqui. Diz assim, ó, Deus fala assim: porque eu sou o Senhor, não mudo. Significa que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é um Deus imutável, né? Deus, ele é um Deus, bom. Deus é bom. Isso significa
que Deus sempre faz o melhor para nós. Ele faz assim porque Ele nos ama. A Bíblia diz em Salmo 136:1 o seguinte, fala assim, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O céu está cheio de bondade e de felicidade. E Deus quer que um dia eu e você vá ficar com Ele lá. A Bíblia diz em Salmo 31:19 assim, como é grande a tua bondade para aqueles que se refugiam em ti, aqueles que buscam o Senhor, né? A bondade do Senhor é grande para com eles, né? Ainda que Deus seja o Deus grande, né? Um Deus grande, o governador do universo, Ele ama você e a mim também. E Ele quer ser o seu amigo. Ele te ama mais do que você possa imaginar. Deus sabe tudo sobre você. Na Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30, fala assim, diz que Deus ele sabe até quantos fios de cabelo você tem, Ele sabe tudo sobre você. No livro de Salmo fala que Deus te conhece mesmo antes de você nascer, ainda quando você ainda estava em formação na barriguinha da sua mãe, Deus já te conhecia, né? Isso mostra o quanto Ele se importa com você. A gente também sabe que Deus, Ele esteve aqui, né? A gente sabe que Ele esteve aqui pessoalmente, aqui na terra, né? Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como um bebezinho, como eu já expliquei para vocês várias vezes. Ele cresceu, viveu aqui 33 anos e depois Ele foi pregado em uma cruz, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos receber o perdão. Pense nisso. O Filho de Deus viveu aqui na terra. Deus, Ele enviou Jesus porque Ele queria que nós soubéssemos como Ele realmente é. Assim, Ele enviou o seu Filho amado ao mundo. A Bíblia diz lá em João 1,18 que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito o tornou conhecido. Ninguém viu ao Deus Pai, o Criador, mas Jesus, Ele se fez conhecido à humanidade. Jesus veio contar e mostrar como Deus realmente é. Jesus ele disse certa vez, está escrito lá no livro de João 14:9. Ele disse assim, vamos ler? Vou ler para vocês. Deixa a Miriam achar aqui que ela não tinha marcado. Ele disse assim para as pessoas quando ele esteve aqui. 14:9. Disse Jesus: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele falou que quem estava vendo a ele, estava vendo o Pai, né? Como diz tu, mostra-nos o Pai, porque estavam perguntando para Jesus, mostra-nos o Pai. Ele disse, quem me vê, vê o Pai. É muito importante nós sabermos, né, como é Deus, né? Saber que Deus, Ele está em todo lugar, que Ele é justo, fiel, onisciente, né? Ele é sábio, sabe todas as coisas. Ele é poderoso, Ele é imutável, Ele é um Deus bom e Ele esteve aqui, né? O Senhor esteve aqui entre nós, Ele se fez conhecido a nós, né? E Deus se agrada quando nós o amamos. Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, porque Ele nos ama muito e Ele se agrada quando nós o amamos. Deus também se agrada quando amamos o seu Filho, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, quando nós o amamos, quando nós recebemos Ele como nosso Salvador. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro, né? A palavra de Deus, no nosso versículo de hoje, fala justamente isso aqui, Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João 4,19. Esse é o nosso versículo, né? Então, Ele nos amou primeiro. Então, nós o amamos, né? Deus, Ele se agrada também quando nós o adoramos. E como nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus quando nós amamos Ele com todo o nosso coração, quando nós agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, quando nós estamos em comunhão com Ele, orando, falando com Ele. Assim nós o agradamos, né? Nós devemos falar com o Senhor todos os dias e devemos ler a sua palavra todos os dias para que a gente possa crescer em graça e conhecimento. É muito importante conhecer o Senhor Jesus e caminhar com Ele todos os dias. Bem, Tia Miriam fez o resumo da lição que nós já estudamos para ajudar vocês na atividade que vocês vão fazer no livrinho, tá bom? Na próxima aula a gente vai corrigir as atividades
E quem tiver alguma dúvida pode me chamar no zap, tá bom? Que aí a gente pode conversar. Então tá. Agora nós vamos depois para a terceira aula. Tia Miriam vai orar para poder encerrar a nossa aula e para que o Senhor nos guarde e nos proteja. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, mais uma vez de estar aqui com as crianças. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado do mal, Senhor. Te pedimos, Senhor, por cada uma das crianças que está assistindo, Pai, pelos seus familiares, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, Senhor. O Senhor possa ajudar as crianças, Senhor, a ler a Tua palavra, a terem vontade de Te conhecer cada dia mais e mais, Senhor. Abençoe cada uma, Senhor, que não venha faltar nada, Pai, na vida delas. Que o Senhor possa guardá-las em nome de Jesus. Guarda a nossa nação brasileira também, Senhor. Tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, um beijo para vocês. Até o resumo da próxima aula. Tchau!